9, versículo 36. 9:36. Atos, capítulo 9, versículo 36. Glória a Deus, Jesus, da graça, me ajuda, meu Pai, da força que seja. Amém? Amém? A história de Dó. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. Então, tendo-a levado, o depositaram num quarto alto, no cenáculo. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. Quarto alto quer dizer no cenáculo. E todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelhos e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-o e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. E foi isto notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Aqui, irmão, a palavra de Deus vai nos falar. Dorcas, era uma pessoa que ela fazia, que ela era uma pessoa obediente, ela costurava, ela ajudava na comunidade dela, ela ajudava as viúvas, ela fazia roupas para aquelas pessoas que não tinham condição, ela fazia, então ela era uma pessoa assim, dotada de boas obras, ela era muito boa, ela cuidava dos pobres. Ela cuidava dos pobres, das viúvas, de todos aqueles que necessitavam. Ela praticava as boas obras, né? E a Dorcas foi a única mulher na Bíblia que foi chamada de discípula. Não tem nenhuma mulher na Bíblia que foi chamada de discípula, somente Dorcas. Só ela que foi chamada de discípula. Dorcas, no grego, significa Tabita. Ela era muito prestativa na obra de Deus. Estava sempre ajudando a comunidade de onde ela morava. Será que nós estamos ajudando na nossa comunidade? Será que nós estamos ajudando os necessitados? Será que nós estamos matando a fome, matando a sede, vestindo aquele que não tem a veste? Será que nós estamos fazendo isso para o Senhor? Porque isso é para o Senhor. Se nós estamos ajudando, nós estamos ajudando o Senhor, porque Ele agrada, Deus agrada, Ele abençoa. São os talentos que Deus tem nos dado. Será que nós estamos praticando Ele? Será que nós estamos colocando os talentos de Deus em prática? Tudo que Deus deu para nós fazer, aquilo que Deus me deu para fazer, a irmã não faz, o que a Deus deu para a irmã, outra pessoa não faz. Ninguém faz. O que Deus deu para um é aquele que vai fazer. Então, nós temos que praticar aquilo que Deus mandou nós fazer.
colocar em prática o talento de Deus, que Deus nos deu. Quantos talentos Deus nos deu? E está aí parado. Quantos que pegam o talento que Deus dá e a pessoa enterra ele, não faz nada. Mas ali, a história de Dorcas é uma história assim, muito bonita, porque ela era uma pessoa muito querida ali naquele lugar onde ela morava. Ela era assim, dotada de boas obras. Ela fazia boas obras, além dela praticar, ela fazia ainda boas obras. Será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos praticando boas obras? Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus tem mandado a gente fazer? Ou nós estamos igual Jonas, como o pastor ontem à noite pregou na vigília? Será que nós estamos fazendo ou estamos fugindo e largando a obra de Deus para lá, de qualquer maneira? Porque não podemos, irmãos, fazer a obra de Deus de qualquer maneira, porque Deus não agrada, Deus não abençoa. Nós temos que ser honestos, ser sinceros, ter zelo na obra de Deus, porque aquele que não tem zelo na obra de Deus não vai para frente. Não funciona, porque Deus não agrada, Deus não abençoa. Mas ali, com o tempo, Dorcas veio adoecer. E nessa doença dela, nessa enfermidade, Dorcas morreu. Norma ficou coitado daquele povo. O povo ficou ali desorientado, porque perdeu Dorcas. Quem que ia fazer as roupas, quem que ia costurar para elas ali? Aí ela morreu e eles colocaram ela no quarto alto. Quarto alto significa no cenáculo. É o cenáculo que eles colocaram ela. E aí, mas eles sabiam descobriram que Pedro estava ali próximo, em Lida. Ele estava próximo de Jope, porque Dorcas morava em Jope. Eles eram lá de Jope. E aí, como Pedro estava ali por perto, eles mandaram chamar Pedro, porque Pedro era um discípulo autêntico na obra de Deus. Ele era um discípulo pronto para fazer, um discípulo cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, com a autoridade que Deus deu para ele sempre praticava. É o que a irmã Germana tem que fazer, praticar a autoridade que Deus deu para a irmã, em nome de Jesus, né? E ali Pedro veio. Quando Pedro chegou, estava aquele povão ali, todo mundo chorando, e em volta de Pedro, e apresentando Pedro as vestes que Dorcas fazia para elas. E ali Pedro pôs todo mundo para fora, porque, irmão, se a gente for orar para alguém que está enfermo, ou seja, para que for, se tiver multidão, a gente não pode. Sabe por quê, irmãos? A incredulidade. Nem todos crê, irmã, naquilo que nós estamos orando, naquilo que nós estamos fazendo. Então, nós temos que tirar aquela multidão para fora, porque o milagre que Deus quer dar para a irmã não tem que ser com montoeira de gente, é só para a irmã, é só para a irmã. Por isso que a palavra fala, entra no seu quarto e ora em secreto, que Deus te vê orando. Igual a viúva lá que estava sem nada, estava com a dívida, ela foi atrás do profeta, perguntou o que ela ia fazer, que o esposo morreu, o esposo era servo de Deus, mas deixou as dívidas para ela pagar. Ela não tinha como, coitada, ela não tinha condição, porque naquela época as mulheres não trabalhavam, as mulheres não tinham licença para sair para trabalhar, tanto que qualquer coisa que tinha, guerra, festividade, tudo, na multiplicação dos pães, não contava as mulheres, contava só o homem, não contava nem as mulheres, nem as crianças, não era contado naquela época. Hoje não, hoje que Deus Jesus veio para fazer a lei, para Deus... Ô, Jesus, a palavra fugiu da minha boca. Jesus, me ajuda. Ô, irmã, eu estou nervosa, sinceramente. Meu Deus, misericórdia.
ali, Pedro pôs aquele povo todo para fora, para poder orar para Dorcas. E ali, quando a mulher, aquela viúva, estava ali, ela foi atrás do homem de Deus para saber o que ela fazia. Aí, o que o homem de Deus mandou ela fazer? Eliseu falou com ela, vai e pede muitas vasilhas emprestadas. Mas primeiro ele perguntou o que ela tinha em casa. Ela falou, tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Mas Deus não precisa de muito, não, irmão. Deus não precisa de quantidade para ele trabalhar, não. Deus trabalha no pouco, que a palavra fala, seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Então, Deus não precisa de muito para ele trabalhar. E ali ele mandou que ela fosse lá e pegasse muitas vasilhas emprestadas para ela poder encher de azeite e vender. E ela foi, mas falou com ela, você pede muitas vasilhas emprestadas. Vai lá e fecha a sua porta, você e seus filhos. Ele não falou para ela pegar as vasilhas e sair avisando, chamar a multidão para poder fazer com ela, não. Ele mandou ela ir sozinha com os filhos dela. Tem coisa, irmã, que nós temos que fazer, é só nós e Deus. É só nós e Deus, porque o outro vem, aí ele é incrédulo, aí Deus não opera. E ali ela encheu aquelas vasilhas. Por que ele mandou ela pedir vasilha aos vizinhos? Porque se ela não tivesse, irmãs, comunhão com os vizinhos, como que ela ia fazer? Ela não ia ter como fazer, ela não ia ter como resolver o problema dela. Mas aí Deus abençoou, por isso que nós temos que ser unidos com nossos vizinhos. Não de estar de porta em porta, irmãos, mas que nós temos que ter comunhão com nossos vizinhos. Bom dia, boa tarde, tudo bem, tudo bem? Mas de porta em porta não, irmão, porque de porta em porta dá coisa errada, fica ruim. Então ali ela fez, e Deus fez o milagre. Com um pouquinho de azeite que ela tinha, ela encheu quantas vasilhas ela encheu. E através dela ter enchido aquelas vasilhas, ela foi atrás do homem de Deus. Irmão, se nós estamos com um problema, se nós vamos atrás do profeta, do missionário, do nosso pastor, e pedimos ele ajuda, na hora que resolver o problema, nós precisamos de ir atrás dele e comentar, ó, Deus abençoou, o problema foi resolvido com o profeta, com o pastor, com o missionário, não é com a comunidade inteira, não, porque Deus não abençoa a multidão com a incrédula, porque o povo, infelizmente, hoje, irmãos, são muito incrédulos. O povo hoje não crê mais em milagre, como antigamente o povo cria no milagre. O povo hoje não tem fé, o povo hoje é incrédulo demais da conta, um coração duro de pedra, um coração endurecido. Se não crê que Deus faz milagre, Deus não fazia, não, ele continua fazendo, porque Jesus não mudou. Jesus continua sendo o mesmo. E ele continua, ele foi ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, porque Deus ele é maravilhoso, ele é poderoso. Jesus é aquele que tudo vê, ouve e contempla cada coração, cada necessidade, porque ele é poderoso, ele é onisciente. E ali Deus deu ela um milagre. Ela vendeu o azeite e foi viver com o resto. Olha que milagre maravilhoso que Deus fez na vida dela. Porque ela tinha amizade com os vizinhos, mas ela não era de ficar de del em del aqui e ali. E ela era serva de Deus, porque ela falou, teu servo morreu, e os credores vêm buscar os meus filhos para ser escravo. Então, se o marido dela era servo, ela também era. Então, que nós possamos crer que Deus ele é grande, ele é poderoso. E ali Pedro foi e orou, Pedro joelhou e orou, e Dorcas ressuscitou. Por quê? O milagre de Deus. O milagre. Ela ressuscitou. Foi o primeiro milagre
ser realizado pelos apóstolos, né? Foi a ressurreição de Dorcas, através da oração de Pedro. E ali, aquele povo ficaram felizes, todo mundo alegre, mas Pedro ainda continuou ali em Jope por um tempo, na casa de Simão Curtidor, ajudando, curando, e ali todos os dias vinha pessoas para serem curadas, para serem libertas, porque Deus cura, Deus liberta e Ele salva. Deus não é um Deus de confusão, Deus não é Deus do impossível. Não há nada, como a irmã acabou de ler aí, que nada é impossível para Deus. Aqui, lá em Lucas 4:38, Jesus chegou na casa de Pedro e a sogra dele estava com febre, estava com muita febre. E aí comentaram com Jesus que a sogra de Pedro estava com febre. Jesus tocou nela. Basta uma palavra de Jesus. Não precisa muito. Basta fé e uma palavra. E o Senhor opera o milagre. E ali a febre deixou e ela foi servir Jesus e servir os discípulos que estavam ali, né? E ali Jesus curava todos, libertava os endemoniados. Jesus ali fazia grandes milagres. E ele faz hoje também, viu, irmãos? Jesus não mudou, não. Jesus continua sendo o mesmo, porque o meu cunhado estava com câncer no fígado. No início, os médicos falaram, não tem solução. Mas Deus, ele faz milagre. A gente orando, e eu pedi várias vezes oração na live por ele e para a glória de Deus. Quarta-feira, minha irmã levou ele no médico, levou os exames. O médico falou assim, ele não tem mais nada, ele está curado. Para a glória de Deus, irmãs. É Jesus, ele é lindo, irmãs, ele é maravilhoso. Deus é grande, Deus é poderoso. Não tem nada, irmã. Curar um câncer hoje é milagre de Deus. É milagre. É um grande milagre que Deus operou. E outra criancinha, nenenzinho, nasceu com uma doença sem cura. Os médicos falaram, não tem cura, não tem solução. Bebezinho, ele ficou no CTI, todo entubado, sem nada. Lá, os médicos falaram, não tem solução. E a igreja orando, todo mundo orando. É um outro grupo que eu faço parte. E a igreja orando, e para a glória de Deus, o Pietro está curado. Os médicos não entenderam. Os médicos não entenderam o que aconteceu. Não entenderam. Ele só ainda não teve alta porque está tomando restinho de antibiótico e tem que ser injetável. E aí está no hospital ainda. Mas os médicos falaram assim, que não sabem o que aconteceu. Com aquela doença tão grave, sem cura, para a medicina não tinha cura a situação dele. Com a infecção no pulmão, não tinha cura. O médico falou, não tinha cura, não tinha solução. Mas para Deus tem solução, para tudo. Deus tem uma saída, Deus tem uma solução. O Pietro está curado, meu cunhado está curado, para a glória de Deus, para a glória de Deus, porque Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus ressuscita mortos, Deus cura os enfermos, Deus salva, Deus liberta, tudo no tempo dele, tudo é no tempo dele. Meu cunhado ficou 2 anos com esse problema, o médico falando que não tinha solução. E nós orando, a minha irmã orando, a gente orando, a igreja orando, e para a glória de Deus. Quarta-feira levou os resultados dos exames, ele está curado, para a glória de Deus. Isso é o quê? Isso é aquele lá de cima, aquele grande, aquele poderoso, aquele que tudo tem poder para fazer. Tudo, ele faz tudo para nós, na hora certa, no tempo certo. Se nós estivermos, irmãos, na obediência da palavra, se nós estivermos andando com Jesus,
nós estiver na obediência, Jesus faz. Ele faz porque eu sou testemunha. Eu sou testemunha. Eu estava com meus quadris doendo, que eu não estava dando conta de andar. Eu não estava dando conta de ficar aqui sentada, porque eu não dava conta. E, para a glória de Deus, eu estou curada, eu estou bem, estou dando conta, eu fico sentada aqui, porque Jesus me curou. Jesus é médico, Jesus ressuscita e ele cura também, porque ele é maravilhoso, ele é grande, ele é o Todo-Poderoso. É ele que tudo pode, ele que tudo faz, ele que tem poder. Não tem demônio que resiste o poder de Deus. Toda legião de demônio que está tentando impedir essa live está derrotada em nome de Jesus. Está queimado, destruído e derrotado pelo poder do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus tem poder, porque esse trabalho é um trabalho sério, é uma igreja para Deus salvar as almas, Deus acrescentar nossa fé, porque Deus ele é maravilhoso, ele é grande, então ele pode todas as coisas, basta nós crer, basta nós confiar, andar em sinceridade com a palavra. Nós temos que andar em sinceridade, ter prazer de meditar na palavra, de orar. Que prazer esse projeto da Irmã Germana. Oh, mas que felicidade, irmão. Vocês não sabem como eu fico feliz, irmã, de participar, porque é lindo demais. É lindo demais, irmão, participar de um projeto como esse. É coisa muito linda. Não sei nem como agradecer a Deus, não sei como eu agradeço a Deus, porque Deus me colocou nessa live, nesse projeto. Eu só agradeço a Deus, irmã. Eu não tenho que falar nada, eu não tenho que pedir, eu só tenho que agradecer, porque Deus ele é maravilhoso, ele é grande, ele é poderoso, ele faz. Eu não posso ir, mas eu posso orar, posso contribuir e posso clamar ao Senhor. Eu posso, irmãs, eu não posso ir, mas eu posso contribuir, posso orar para Deus enviar quem pode, através da minha contribuição, através da sua contribuição, através da nossa contribuição. Deus vai enviar o recurso para aquelas crianças ali. Deus vai enviar tudo que for necessário para aquelas crianças ali, porque eu já tinha visto aquelas crianças, aquele irmão no YouTube. Eu já tinha visto, mas eu fiquei assim, oh meu Deus, o que eu vou fazer? Só orar. E daí não demorou dia nenhum, a irmã Germana abre o projeto. É bênção de Deus, irmão. Isso é bênção de Deus. É muita bênção. Por que a gente vai ficar reclamando? Para que a gente vai ficar chorando, lastimando? Aquelas crianças ali não têm nada. Nós temos cama para dormir, nós temos 4 refeições, até 5 talvez por dia. Nós temos aquelas crianças, nenhuma. O que nós temos que reclamar de quê, gente? Misericórdia, nós temos casa, nós temos comida, nós temos veste, nós temos saúde, um salário para viver, nós temos tudo, do bom e do melhor. Nós temos uma cama boa para nós deitar e dormir, nós temos uma casa boa, mesmo com toda a umidade, nós temos uma casa boa para nós descansar. O que aquelas crianças têm? O que aquelas crianças têm? Somente a graça de Deus, só a graça de Deus, que Deus venha abençoar, que esse projeto venha crescer cada dia mais na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que essa live venha crescer, que almas venham render aos pés do Senhor através desse trabalho. Muitas das vezes eu sou falha porque eu chego atrasada. Por que eu chego atrasada, irmão? Eu faço fisioterapia todo dia. Então, eu já chego aqui depois de meio-dia, tem dia que eu chego aqui 1 hora.
Aí é que eu vou fazer uma comida, um almoço correndo para mim poder comer. Então, muitas das vezes eu entro atrasada por causa disso, porque eu preciso de fazer fisioterapia. Mas Jesus é bom, Jesus ele é maravilhoso. E que nós possamos aprender com Dorca, com Pedro, ser ajudador, ser contribuinte, ser ajudador, ser amigo, ajudar aquele que necessita, dar o pão para aqueles que estão com fome, dar a veste para aquele que está nu, porque Jesus fala, estava com fome, não me desse o que comer, estava nu, não me desse o que vestir, estava com sede, não me desse o que beber, tive doente, não fosse me visitar. Isso quer dizer o quê, irmã? Jesus está falando, nós precisamos de cuidar daquele que necessita. Jesus está mandando nós cuidar. Não é visitar, não é Jesus. Tem um enfermo, vamos lá acudir ele. Tem um irmão que está necessitando, vamos acudir. Dentro das nossas condições, vamos ajudar esse projeto. Vamos pôr a mão, vamos regaçar as mangas, irmãs. Vamos todos juntos regaçar as mangas e ajudar esse projeto, ajudar essas crianças ali na África, porque Deus vai dar nós a recompensa 10 vezes mais, como Deus recompensou Zaqueu, que deu em dobro tudo que ele tinha roubado, porque ele era cobrador de imposto, mas ele cobrava além do normal. Ali, quando Jesus encontrou com Jesus, ele falou com Jesus que ele ia dar quadriplicado tudo aquilo que ele tinha roubado. Então, vamos dar 10 vezes mais aquelas crianças. Vamos unir, unidos, irmãos, unidos assim, ó, unidinho, porque se estamos unidos, não tem nada que vai separar. Não tem nada, não tem capeta, não tem inferno, não tem diabo, não tem macumba, não tem nada que vai rebentar o cordão de 10 cordas. Mas se tiver um só, não aguenta. Por isso que Jesus manda de 2 em 2. Se um cair, o outro levanta. Então, por isso que nós temos que estar unidos e praticar a palavra de Deus nas nossas vidas, ajudar aquele que necessita, através da nossa ajuda, através da nossa oração, Deus vai fazer uma grande obra, Deus vai salvar almas. Através desse projeto, irmãos, eu tenho certeza, Deus vai salvar as almas ali na África, Deus vai salvar o governo, para ele olhar para aquelas crianças ali. Deus vai salvar as almas. Deus vai salvar muitos ali na África. Em nome de Jesus, eu creio, irmã. Eu creio que Deus vai fazer a obra, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém, não, viu, irmão? Deus devolve tudo em dobro para nós. Tudo que nós fazemos, Deus devolve em dobro. Irmãos, me perdoa o que eu não soube falar, porque eu não sei falar nada não, viu, irmão? Quem faz e quem fala é só Jesus que fala. Eu não sei não, eu sou pequenina, sou um grão de areia, pequenininha nas mãos do Senhor, mas que o Senhor possa falar melhor em cada coração. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Peço que os irmãos me ajudem em oração, para Deus me dar graça para mim fazer a obra dele. Em nome de Jesus, assim eu agradeço a minha rica oportunidade e a paz do Senhor. Em nome de Jesus.